Capítulo 12. Compreendendo a nova aliança. A menos que realmente compreendamos a nova aliança, não podemos experimentar todos os benefícios que ela traz em nossa vida. Todo cristão provavelmente crê na nova aliança. Contudo, há uma grande diferença entre o que eles creem a respeito dela e como a aplicam em sua vida. A pergunta mais importante não é se a nova aliança existe ou não, mas como ela foi feita e como podemos participar plenamente dela. Como vimos no capítulo anterior, a aliança abraâmica começa a revelar o mistério da nova aliança. Foi feita entre Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo, e Abraão foi convidado a entrar nela pela fé. Ao lermos as epístolas do Novo Testamento, principalmente as de Paulo, parece bem claro que não existe outro plano para o povo de Deus a não ser uma vida de vitória absoluta. Afirmações como: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Somos mais do que vencedores, pois todas as coisas em Cristo que me fortalece, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E outras semelhantes me vêm à mente. Mas, porque o que a maioria dos cristãos experimenta não é esse tipo de vida vitoriosa? Por que há cristãos por todo o mundo vivendo uma vida de derrota, de altos e baixos, de lutas contra hábitos pecaminosos? A resposta é que eles não compreendem totalmente, não creem ou não andam na nova aliança. E é somente através dela que desenvolveremos a plenitude do nosso potencial. Até o final deste livro, eu lhe mostrarei o quanto a mentalidade e a prática da velha aliança ainda se misturam à vida do cristão comum. Quando eu mostrar essas crenças e práticas erradas, tenho certeza de que você descobrirá que está envolvido em algumas delas. De maneira muito sutil, nossa mente tem sido invadida por crenças da velha aliança, misturadas à mentalidade da nova aliança, e o perigo está na sutileza e na mistura dessas duas mentalidades tão diferentes. É de conhecimento geral que a música exerce forte influência sobre a nossa mente e coração. Todos sabemos que algumas músicas ficam grudadas em nossa mente e é difícil tirá-las da cabeça. A maioria dos cristãos não percebe que, semana após semana, nos cultos da igreja, eles cantam canções com uma mistura de mensagens da velha aliança e da nova aliança. Creio que os compositores dessas canções tiveram boa intenção ao escrevê-las, mas simplesmente não tiveram uma revelação clara da nova aliança. Já faz bastante tempo que presto muita atenção na mistura das frases da velha aliança em canções cristãs, porque não vou cantar nada que contenha princípios da velha aliança. Muitas dessas canções são maravilhosas e cheias de verdade da nova aliança, mas, subitamente, no meio da música aparece uma frase que claramente vem da velha aliança. Pouco tempo atrás, fui preletor em uma conferência junto com um pastor muito conhecido. Antes da pregação dele, a equipe de louvor cantou uma canção com uma melodia linda que falava sobre o rio que flui do trono de Deus. Era uma música maravilhosa, com uma letra ótima, até chegar ao fim da última frase, que repetia: lava-me, lava-me. Virei-me para o pastor ao meu lado, que pregaria logo em seguida, e perguntei: você está sujo? Porque eu não estou. Fui lavado e limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Fui totalmente purificado e justificado através da nova aliança. A propósito, o pastor também não cantou aquela canção. Algumas semanas atrás, um pastor grande amigo meu disse que na primeira vez em que me ouviu falar sobre essas coisas, pensou que eu estava sendo muito extremista, radical e exigente. Mas quando ele começou a estudar a Bíblia e a observar sua própria vida à luz da nova aliança, percebeu o quanto ele estava perdendo e como essas coisas realmente são importantes. Certamente não quero ser crítico, mas também não quero ser destruído pela ignorância.
Vladimir Lenin, que é considerado o pai do comunismo, disse que uma mentira repetida várias vezes passa a ser verdade. Se continuarmos cantando afirmações da velha aliança semana após semana em nosso coração, elas se tornarão verdade. E será muito difícil andar nas bênçãos e nos benefícios da nova aliança. É por isso que tomo muito cuidado com o que canto. Continuarei a desvendar esse maravilhoso mistério da nova aliança, que é tão radical e incrível que muitas vezes é difícil de ser verdadeiramente entendido. Isso acontece porque, por cerca de 1.700 anos, a Igreja como um todo não tem andado puramente na nova aliança. Estou convicto de que entender a nova aliança de todo o nosso coração pode mudar todas as áreas da nossa vida e transformá-la numa vida de vitória completa. Viver uma vida que agrade a Deus não é o desejo mais profundo e verdadeiro do coração de todo cristão? Um dia, ouvir isso, nosso mestre nos dizer as palavras maravilhosas: muito bem, servo bom e fiel, não é o que todos nós queremos? Mas só podemos alcançar isso entrando e vivendo plenamente na nova aliança. Com quem Deus fez a nova aliança? A resposta a essa pergunta parece muito simples, e a maioria dos cristãos diria que Deus fez a nova aliança conosco, mas não creio que essa seja a resposta correta, e lhe darei argumentos bíblicos muito claros para provar isso. Já vimos ao estudar a aliança abraâmica que ela foi feita entre Deus e Jesus, e Abraão entrou nela pela fé. Sei que o relato de Gênesis 15 diz que naquele dia Deus fez uma aliança com Abraão, mas como Abraão nunca andou por entre as metades do sacrifício, isso significa que Deus a fez indiretamente, não diretamente com ele. A aliança foi feita diretamente entre Deus Pai e Jesus Cristo, e é de suma importância que compreendamos essa verdade, pois dela dependem muitas coisas. A nova aliança, portanto, foi feita diretamente entre Deus e Jesus, e por isso ela é tão segura, porque não depende de nós. Toda aliança feita entre duas partes, obviamente, depende de ambos os participantes. Sendo assim, se a nova aliança tivesse sido feita entre Deus e você ou a igreja, ela novamente dependeria de você ou de a igreja cumprir a sua parte. Observe sua própria vida e responda sinceramente a uma pergunta bem simples. Desde que se tornou cristão, você já pecou ou errou algumas vezes? Obviamente a resposta é sim. Portanto, se a nova aliança tivesse sido firmada entre você e Deus, o que teria acontecido quando você pecou? Seu pecado teria afetado a aliança entre você e Deus? É claro que sim. Lembre-se de que a aliança é um compromisso entre duas partes e define a maneira com que elas se relacionam entre si. Os cristãos vivem debaixo de culpa, condenação e derrota, porque ainda creem que a maneira como Deus se relaciona com elas depende deles. Argumentos bíblicos. Aqui vão alguns argumentos bíblicos que lhe mostram que a nova aliança não é entre você e Deus, mas especificamente entre Jesus e Deus. Primeiro, não encontramos uma só promessa em toda a Bíblia que mencione uma aliança direta feita entre Deus e os gentios. Nós, cristãos, que não somos judeus por nascimento, éramos gentios antes de sermos salvos. Isso pode parecer meio confuso, já que uma aliança é um compromisso entre duas partes e a Bíblia fala muito sobre a nova aliança. Além disso, os capítulos que coloquei neste livro até agora foram para lhe mostrar a maravilhosa nova aliança que foi feita para nós. E agora eu digo que não existe compromisso ou aliança entre Deus e nós? Deixe-me explicar. É claro que existe uma nova aliança.
e ela é a verdade mais impressionante de toda a Bíblia. Mas o aspecto mais importante é que ela não foi feita diretamente entre nós e Deus. Ela foi feita entre Deus e Jesus Cristo e entramos nela somente pela fé. Você se lembra do texto de Jeremias 31, no qual Deus anunciou a nova aliança e os 3 fatos novos que fariam parte dela? Quero lembrá-lo do que ele disse. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel e a casa de Judá. Deus está se dirigindo a Israel através do profeta Jeremias, e não a nós, gentios. Esse fato gerou muitos problemas e confusão na igreja primitiva, pois os judeus se recusavam a aceitar que existe uma aliança entre Deus e os gentios. Como já vimos, Deus teve que se esforçar muito para convencer Pedro de que existe uma nova aliança envolvendo os gentios. Muitos cristãos têm grande dificuldade em aceitar esse fato porque é um mistério e não está escrito claramente na Bíblia. Quando eu descobri, meu coração explodiu de alegria. De repente, entendi que minha aliança com meu Deus era totalmente segura, porque ela não dependia de mim, mas de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Nenhum dos dois jamais quebrará essa aliança, porque ambos são fiéis por natureza. Portanto, nada do que eu fizer afetará esse relacionamento de aliança, não importa o que seja. Vou repetir mais uma vez. A aliança é um compromisso entre 2 pessoas que define a maneira como se relacionarão entre si. Meus erros não alterarão a maneira como Deus se relaciona comigo, já que, por um compromisso legal, ele só pode se relacionar comigo de acordo com quem eu sou em Cristo Jesus. Ele sempre me tratará da mesma maneira que ele trata Jesus, seu Filho amado. Como a nova aliança não é uma continuação de uma renovação da velha aliança, que foi totalmente abolida em Cristo, mas segue a mesma linha da aliança abraâmica, devemos observar o que a Bíblia diz sobre nosso, do crente gentil, relacionamento com Abraão. Leia com atenção o trecho bíblico a seguir. Estejais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 7. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara "e aos seus descendentes", como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Nesses versículos, podemos ver que entramos na bênção da nova aliança da mesma forma como Abraão entrou, somente pela fé. O texto bíblico da carta aos Gálatas liga todos nós, os crentes gentios, diretamente à aliança com Abraão. Vejamos outros versículos importantes também, mas agora na carta aos Hebreus. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora,
Os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós, como âncora da alma firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 20. Esse trecho explica claramente que a nova aliança está diretamente ligada à aliança abraâmica. O autor começa no versículo 13, apenas falando sobre Abraão e sua aliança, mostrando que Deus a fez jurando por si mesmo. No verso 17, ele nos insere nela, nós, os gentios, chamando-nos de herdeiros da promessa, como somos chamados no trecho que vimos na carta aos Gálatas. Os versos 19 e 20 subitamente mudam da aliança abraâmica para a nova aliança. Sem nenhuma explicação, o autor está nos dizendo que nossa aliança é tão segura e firme porque o próprio Jesus entrou no Santo dos Santos como nosso sumo sacerdote, e ele fez isso para selar a nova aliança.